Começa a Esta gravação. conferência será gravada agora. Então, bom dia a todos. É uma satisfação ter vocês, colegas, amigos aqui reunidos para a gente poder conversar. Obrigada pela presença. Um sábado de manhã de dezembro, não é fácil reunir esse grupo e eu acho que, inclusive, colegas que estão aqui, eu sei que estão tendo, estou vendo e me avisaram que estão tendo concomitantemente outras atividades e optaram por estar conosco. Então, é um privilégio, uma satisfação ter um grupo tão afetivo, tão participativo, tão interessado. Obrigada pela escolha, para que a gente possa conversar e pela oportunidade, né, pessoal? Porque eu acho que a gente vai acabar, né, o nosso ano fazendo algo que a gente se dispôs a fazer o ano inteiro, né? Conversar. Nos reunirmos no espaço de troca, de conversa, de escuta, e isso tem um valor inestimável. Então, o que a gente pensou, pessoal? Eu vou pedir para vocês não mais do que 5 minutos, certo? Vou apresentar para vocês o que a diretoria pensou, qual foi a construção feita e qual é o lugar que estamos agora. Porque a cada semana que passa, se movimentam, né, aspectos, tomadas de decisão, que a gente, então, vai se movendo e vai precisando fazer adaptações. Então, vou pedir para vocês esse tempo para que eu possa apresentar. Depois a gente passa a palavra e a conversa está aqui posta para a gente começar a circular. O objetivo é conversar, então vou tentar ser o mais econômica possível. Eu vou apresentar para a gente, vou compartilhar uma tela, só um pouquinho. Todos veem, pessoal? Sim. Sim. Beleza, vamos lá então. Então, pessoal, vamos em frente. Aqui. Esse é o lugar, pessoal, da onde a gente, então, partiu, certo? Em setembro desse ano, todos os associados ABC receberam por e-mail a carta convite, que consta quais são as normas, as regras para o processo de submissão de avaliação dos textos para o Construções 7. Notem que, vamos dizer assim, as regras, as normas mantidas. Um aceite por autor ou autores, porque grupos também podem enviar seus textos por construções, referências e citações de acordo com normas APA, avaliação mantida duplo cego, com ênfase que os colegas avaliadores pareceristas distintos do local do trabalho de origem, a gente procura fazer o cuidado para esse desencontro, para que, né, não haja nenhuma, ou pelo menos minimize a possibilidade de reconhecimento do material e a avaliação fique o mais neutra como precisa ser, e também a manutenção dos critérios de avaliação, né? A saber, como consta no edital, originalidade, relevância, clareza, redação. Atentem que, em alguns momentos, se fala a respeito de escrita científica. A todo momento, a gente prioriza e mantém a ideia de uma escrita psicanalítica e com esses critérios de avaliação. Pessoal, por gentileza, os microfones no silencioso, por enquanto, nós agradecemos. Obrigada. Então, pessoal, a cada gestão, certamente, né, o grupo entra motivado e voltado para fazer melhorias, certo? Melhorias de uma forma geral no que se refere a ABC. Com relação ao livro Construções, não é diferente, né? Nós assumimos uma diretoria que já vem de um fluxo, digamos assim, de crescimento de construções. A cada novo grupo que se insere, novas ideias, novas aquisições vão sendo implementadas, de novo, né, com o objetivo de melhorar as nossas produções, melhorar o nosso trabalho, melhorar a ABC de uma forma geral. Então, qual era o nosso objetivo como diretoria, quando nós pensamos nessa aprimoração, nesse aprimoramento que a gente já vai falar agora na sequência? O objetivo era unicamente qualificar a nossa produção. O que significa qualificar a nossa produção? De forma indireta, qualificar os nossos mais de 600 associados que escolhem mandar, submeter os seus materiais, os seus textos para o Construções. Reparem que a seta tem um sentido que faz toda a diferença para o que eu estou propondo trazer para vocês. A gente não está falando de doutores que então qualificam a produção. Não, o sentido é o inverso. A gente está falando de qualificação e que para isso existem critérios, que no nosso país
A gente não tem muitos modelos, a lista Qualis, né, preparada, enfim, subsidiada pela CAPES, é uma delas, e essa questão do doutoramento é uma exigência deste modelo de avaliação. Então, reparem que não são doutores qualificando a nossa obra, não. Ela tem uma qualificação óbvia, evidente, própria, com todas as características que perpassam construções. É o contrário. Foi a ideia dessa diretoria, que tanto acredita, né, na qualidade do material que é enviado, submetido para construções, de tornar o nosso livro ainda mais bem conceituado. E para isso a gente precisaria se enquadrar dentro de critérios. O título de doutor é um deles. Talvez, aqui, pessoal, uma diferenciação que eu acho que é central também na nossa conversa. Alguns colegas reproduziam a ideia da indexação. Tá? Atentem que, em momento algum, se falou em indexação. Indexação é todo um conjunto de títulos periódicos, enfim, que, mediante um processo de seleção, passam a figurar, então, num banco, digamos assim, de indexadores. Por exemplo, Cielo, Web of Science, enfim. Nós falamos em Qualis. O que é Qualis? É o conjunto de procedimentos utilizados pela CAPES para a estratificação da qualidade de uma produção. É uma espécie de um indicador de qualidade, certo? Peço de novo que vocês prestem atenção que em momento algum se falou em indexação. O tempo inteiro a conversa foi Qualis, qualificação, uma espécie de um selo, de um indicador de qualidade para o que a gente então produz. Então, pessoal, lembrem que nós começamos, né, com essa apresentação desse box, desse quadrado em laranja, dizendo como que as gestões anteriores faziam, gestões anteriores, leia-se, última gestão fazia, com algumas pequenas diferenças, mas essencialmente esses eram os critérios. Nossa proposta foi manter esses critérios, não há nenhuma mudança com relação a isso. Referências e citação seguiriam sendo APA, avaliação duplo cego, critérios que caracterizam a nossa escrita criativa, analítica, se manteriam, relevância, originalidade, clareza, redação, tudo mantido. O que muda, então, vocês vão me dizer? Muda que, inclusive, no quadrado azul, vocês vejam, a avaliação, os pareceristas, seguiriam sendo os avaliadores, pessoas, colegas, com vínculo aos institutos, com os institutos de psicanálise, sociedades e grupos, todos analistas e com familiaridade com todas as particularidades que a escrita analítica traz. O que acrescenta, e aqui seria a nossa proposta de acréscimo, eu nem diria de mudança, de acréscimo, o título de doutor, que, como eu tentei ser mais clara possível nos slides anteriores, não é uma predileção nossa, uma escolha, um viés, nenhum. Somos analistas também, com todo o valor à escrita psicanalítica, que o grupo aqui, imagino que ao menos em sua maioria também confere. Não é uma escolha particular, uma escolha que tem relação com um método de avaliação, de qualificação, e, consequentemente, eu estou chamando do selo, né? Um selo de qualificação desse produto que é o livro Construções. Essa seria a mudança, então, sugerida, certo? De novo, atentem, todos não são doutores que não têm vínculo com a psicanálise. São todas pessoas que estão inseridas e imersas nos institutos, sociedades, grupos, e que, em algum momento do seu percurso, têm esse título que é uma exigência CAPES, não da diretoria ABC. Seguindo, pessoal. Bom, o que se passou então? Nós conversamos, né, porque desde setembro que a gente tem feito da liberação, né, da carta convite, nossa diretoria se reúne, pessoal, numa frequência semanal, por vezes 2 a 3 encontros semanais, dado a quantidade de trabalho que se tem. Então, nesses encontros muitos, nós seguimos estudando, aprendendo, conversando com editores antigos, né, do International Journal, revistas locais, colegas, pares, pessoas vinculadas à CAPES, tentando entender e aprender tudo que a gente pode desse processo, dessa tomada de decisão, porque nós, obviamente, como vocês, temos o mesmo interesse, tornar isso possível e, obviamente, benéfico para o nosso grupo. Nesse processo, pessoal, o que nós descobrimos recentemente de conversa, de escuta e de estudo?
O CAPES tem um sistema de quadriênio, certo? Então, nós temos uma novidade, digamos assim, tem algo que surge e que limitou essa ideia que até então eu estou apresentando para vocês. O que eu quero dizer com isso? A submissão tem duas exigências. Uma delas é a questão da editora. Para que se faça uma avaliação CAPES, pela CAPES, avaliação Qualis, não pode ser uma gráfica quem produz o livro. Precisa ser uma editora, o que confere custos. Nós não temos uma editora, nós temos uma gráfica. Isso oneraria a ABC, o que é algo que ao longo desse ano, como vocês bem sabem, essa gestão se ocupou de economizar o máximo que pode, porque, afinal de contas, a gente tem tempos aí incertos e essa preocupação foi sempre bastante importante. E tem uma outra questão, que é a submissão. Antes, pessoal, para avaliação CAPES, né, Qualis, a submissão era do material do livro físico. Agora não mais. Agora a submissão passa a ser do livro online, ou seja, isso precisa ser anexado e enviado online para que o avaliador possa ter acesso e fazer todo esse processo, então, de conferência do dito selo de qualidade CAPES. E aí, pessoal, entrou um limitador importante, né, que nós consideramos e que a ideia é trazer aqui para vocês hoje. O online nos parece que vai contra a ideia do grupo. Estamos falando de mais de 600 colegas associados. Repito, porque é um número expressivo. E essa ideia do online vai contra a ideia que o grupo que nós representamos parece prezar. Que nós chamamos de uma produção intimista, entre pares, que é o Construções. Né? Há um orgulho muito grande que o Construções foi criado, né, na gestão do Eduardo, e que desde então vem crescendo, mas sempre com essa premissa de que seja uma produção que circule entre nós, digamos assim, ainda que diretores de instituto, presidentes de sociedades recebam o livro. Então, pessoal, chegando até aqui, o que se passou foi que nós precisamos tomar uma decisão, certo? Que eu, nesse momento, compartilho com vocês, que é a não alteração do processo de avaliação, ou seja, dos pareceristas, certo? O que isso significa? Não conduzirmos essa ideia que foi sendo gestada, pensada, conversada, de passarmos pelos doutores e, com isso, a avaliação Qualis ou CAPES. De novo, o motivo dessa não alteração, que foi absolutamente pensada, discutida, e que nos parece que tem ganhos importantes, pessoal, se ela pudesse ser amadurecida, conversada, mas não nesse momento, porque nesse momento representaria mandar online o material para a CAPES, para avaliação, e esse online nos parece que fere, que vai contra a ideia do grande ou da maior parte do grupo de manter o Construções algo menor, mais intimista. Peço que, de novo, atentem, a submissão online não é que, de novo, indexação não entra nesse assunto. Nós não estamos falando de veicular o livro online, não. A submissão para que CAPES pudesse avaliar precisa ser online. Mas uma vez que um material é mandado, é enviado online, isso já cria uma série de dificuldades, de questões que nós ponderamos e definimos que não valeria a pena porque contrariaria a ideia do grupo, ainda que nós acreditemos que qualificar o nosso material, tornar esse livro tão valorizado, tão expressivo, cheio de conteúdos importantes, é uma ideia que é muito bem-vinda. De novo, pessoal, toda essa nossa conversa partiu da ideia de qualificação. E aí, pessoal, deixa eu só fechar aqui agora essa tela, fica um convite do Vamos Construir, e eu vou só sair da tela para... Opa, peraí. Pronto. Saiu da tela? Sim, estamos aqui. Pessoal, obrigada, Rogério. Essa, pessoal, então era a apresentação, queria mais 2 minutinhos só, e já encerro. Então, em que pé que nós estamos? Partimos de uma ideia de qualificação, caminhamos e chegamos no lugar que hoje é o que a gente compartilha com vocês, que é o de não alterarmos, mantermos os nossos critérios anteriores de pareceristas, que, diga-se de passagem, têm as suas questões, têm os seus vieses, mas que, de alguma forma, nos deixa num lugar que nos traz a sensação de que respeita a ideia do grande grupo, certo? Eu aproveito, pessoal, aquele nosso último slide, né, do Vamos Construir, para que
fazer um encerramento, eu acho que do ano, assim, e trazer algumas ideias, algumas considerações para vocês. 2020 foi um ano que eu não preciso dizer, né, a quantidade de tarefas e de demandas. E essa é a nossa última atividade desse ano, última atividade do calendário ABC. Cada gestão, quando ingressa, tem desafios que são evidentes, né? Isso, cada gestão de qualquer desafio que se assume. O que nós enfrentamos esse ano, eu acho que eu ousaria dizer que nenhum de nós enfrentou antes, né? É algo absolutamente inédito, cheio de dificuldades, cheio de angústias e de desafios ainda maiores do que uma diretoria habitual. O que eu quero dizer com isso é que me dá a impressão que o grupo que está aqui, colegas que acompanham muito as atividades da ABC, ativos, atuantes, se deram conta, tenho certeza, já nos acompanhando o trabalho dessa diretoria, que mudar rotas e traçar novos caminhos não é um problema para esse grupo. Nós começamos uma diretoria com uma posse absolutamente organizada, toda pronta, e 2 dias antes precisamos cancelar o que se mostrou uma decisão óbvia, porque não tinha outra possibilidade. O que eu quero dizer com isso é que realmente mudar a rota não é um problema para a gente. Então, tenham isso em nós. A gente está sempre disponível, o grupo está sempre disponível a poder pensar e refazer os caminhos sempre quando necessário. Mas tem algo, pessoal, que é absolutamente verdadeiro e valorizado pelo grupo. Que eu diria, e é algo que a gente não abre mão, tanto quando oferecemos, quanto a contrapartida, que tem a ver com uma troca calcada em absoluto respeito e consideração. Fica, né, o meu convite para que a gente possa, no meio de uma conversa, que me parece que sempre perpassa, né, questões muito importantes, ética, cuidado, uma reflexão, uma relação democrática, que a gente possa, no meio disso tudo, e aí fica o meu convite, sempre lembrar que a ABC é composta por paredes e telhado, é verdade, que a gente precisa cuidar com muito carinho disso. Mas quem ocupa a ABC são pessoas, são grupos, mais de 600, 17 representantes, 5 conselheiras e uma diretoria que, assim como vocês, também enfrenta uma pandemia com perdas pessoais, familiares, de energia. Então, tem um grupo que está por trás disso. Então, que a gente possa, e esse é o convite, em 2021, seguir conversando, construindo e nos responsabilizando por tudo que a gente se propõe a falar, a pensar e a construir como grupo. Que a gente possa seguir cuidando da nossa ABC e, sobretudo, uns dos outros. A gente é um grupo muito forte, muito competente, e eu acho que os nossos mais de 12 encontros ao longo do ano, com tanta adesão, com tanto carinho e com tanta força, nos mostrou isso. Que a gente siga esse trabalho. Agradeço a vocês mais uma vez em nome da diretoria, dos nossos representantes e conselheiras que estão aqui. É um trabalho que a gente fez conjunto. Eu sempre digo que essa diretoria não são 7, é todo esse grupo, porque é um trabalho muito parceiro, é um trabalho muito respeitoso, que a gente possa seguir fazendo assim. Acho que da nossa parte, né, do grupo da diretoria, essa é a mensagem. Eu me desculpo por ter ocupado um tempo maior, mas é que, como a gente fez todo esse processo, eu queria mostrar para vocês como isso se deu e aonde a gente está hoje. Que, de alguma forma, então, a não alteração do nosso fluxo de pareceristas, certo? Rogério já está com o dedo levantado, pessoal, cartas na mesa, obviamente a conversa está em aberto para quem quiser falar. Nós somos poucos, só levantar a mão, a gente vai chamando. Muito obrigada mais uma vez. Rogério, por favor. Rogério, Microfone, Rogério. Está sem som, Desculpem, eu não estou habituado a esse aplicativo, eu baixei hoje. Bom dia para quem eu não falei ainda. Obrigado, Aline, pela apresentação, tão detalhada, por ter me permitido falar. Então, se eu entendi, foi revertida a iniciativa de impor o título de doutor para pareceristas. É isso? Não será mais imposto o título de doutor para pareceristas, é isso? Não haverá alteração, Rogério, por essa descoberta de que a submissão precisa ser online e isso feriria, então, a ideia do grupo. Sim. Mantemos a nossa ideia de como era antes. Os colegas serão convidados. Perfeito. Tá, então eu gostaria de louvar essa iniciativa,
as minhas razões não são as mesmas do grupo, mas acho que a gente pode enriquecer na discussão e nas perspectivas diferentes, né? Eu acho que a questão principal é a seguinte: tem muita gente com muita experiência em psicanálise, muito percurso trilhado, né? Eu vou só dar um exemplo de uma pessoa que acabou de apresentar um trabalho umas semanas atrás na nossa Sociedade de São Paulo, Elias da Rocha Barros, né? O Elias fez a formação na British, foi paciente do Rosenfeld, fez supervisão com a Betty Joseph, Hannah Siegel, né? Foi editor do International Journal para a América Latina por anos, editor do dicionário enciclopédico da IPA, ganhou o prêmio Mari Sigourney, formou um monte de analistas na nossa sociedade, e ele até começou o doutorado no University College London, mas como a pressão pela formação na British era muito forte naquele momento, ele não terminou. Então, ele não tem o título de doutorado. Agora, a pessoa que tiver a oportunidade de ter um parecer para um trabalho a partir do Elias, com o conhecimento enciclopédico que ele tem e a generosidade, eu acho que prescinde largamente de um título de doutorado no seu parecerista. Então, eu gostaria, Aline, inclusive, eu sou da academia, eu faço esse tipo de coisa, eu carrego esse piano. Eu queria dizer o seguinte: qualificação não é uma palavra cuja conotação prescinde do contexto em que ela é aplicada. A qualificação, no contexto do Qualis, é para fins de avaliação de programa de pós-graduação, ponto. Não é para mais nada. Alguém aqui de vocês já comprou um livro pela qualificação Qualis dele? Isso nem vai na capa do livro. É difícil encontrar, eu desafio vocês, eu que sou da academia, preciso bater a cabeça para ver a qualificação dos meus livros, onde eu publico e que eu sou obrigado a declarar. Porque a comissão, ela esconde esse negócio justamente por problemas mercadológicos. Então, a meu ver, a qualificação no que diz respeito ao contexto psicanalítico, não acadêmico, não universitário, ela se dá pela experiência clínica, pelo percurso, por quantos trabalhos a pessoa já andou apresentando, com quantas pessoas ela já se analisou, já fez análise, já teve paciente, já fez supervisão. É outro critério. Então, eu sou favorável ao aumento da qualidade, sem dúvida, mas eu acho que a gente precisa ter clareza das funções e da especificidade dos contextos de qualificação. E eu insisto, não é a mesma coisa fazer isso na universidade e fazer isso fora da universidade. Então, mais uma vez, agradeço a sua apresentação, Aline, e louvo a decisão, a meu ver, sábia, madura, de suspender a imposição de título de doutorado para parecerista. E, embora eu esteja terminando a minha formação como filiado, porque já entreguei o meu relatório final, o segundo, me disponho a continuar participando das discussões sempre que possível. Essa duplicidade da inserção como psicanalista, militante em instituição e como acadêmico, universitário, professor de duas unidades da Universidade de São Paulo, sou membro de comitês, conselhos editoriais do Comitê Científico da FEPAL, daí eu gosto desse tipo de discussão, o que eu puder contribuir, estou disponível e também adianto o meu pedido de desculpas pela minha chatice, pela minha insistência, pela meu superego rigoroso no que diz respeito a definições de contexto e significação das iniciativas implementadas. Obrigado. Rogério, a gente te agradece, porque as tuas inserções são sempre importantes e, bom, superegos rígidos a gente vai se compondo e circulando. O que importa é a gente poder ouvir os outros, né? E me parece que isso o grupo sempre teve disponível, aberto. Tu tens uma vastidão acadêmica que eu, por exemplo, não tenho, né? Ainda que tenho título de doutora, não tenho nenhum vínculo acadêmico. Então, sempre foi uma oportunidade poder aprender com o que tu foste trazendo. E também com o Geraldo, que é um colega, né, nosso tesoureiro, que tem também toda uma inserção acadêmica. Me parece que
similar à do Rogério, com envolvimento também em CAPES, que conhece esses detalhamentos para ter podido nos ensinar bastante sobre. E eu acho, pessoal, só uma breve inserção, que o Rogério deixou essa deixa que acho que não dá para a gente deixar passar, ela é fundamental. Em momento algum, né, se falou, e acho que da nossa boca isso não sairia, que doutores são mais qualificados. Eu acho que isso é também uma confusão feita. Quando a gente fala em qualificação, a gente diz assim, mas há muitos métodos de qualificar. Quais são os muitos? Porque a gente fica num sistema em que a gente convida colegas aleatórios que nós escolhemos, supostamente com base em notório saber, né? Mas a gente sabe que essa é uma escolha bastante subjetiva, certo? De forma alguma, há a premissa de que, então, doutores sabem mais. De forma alguma, né? Não se falou isso, e nunca foi essa a questão. A questão é que se precisou escolher um critério. E, embora, pessoal, a gente ache que existam muitos, não existem no nosso país, de como conferir o dito selo de qualidade, né? Eu acho que o Rogério tem muita razão quando ele diz que se a gente compra por qualis, parece que não. Não é para todos que isso interessa, mas para quem interessar, ter o seu texto publicado por um material, por um livro que possa ser citado, referenciado, utilizado da forma que bem entender, isso ajuda. Então, para quem não utiliza, não muda nada, a escrita é a mesma. Para quem eventualmente precisa de um material que tenha algum tipo de garantia da sua qualidade, digamos assim, essa seria uma opção. Então, acho que vale a pena só a gente também deixar isso sublinhado, mas, de novo, jamais a ideia foi que nos tornemos acadêmicos, universitários, tampouco superioridade de doutores frente a quem não tem doutorado. Isso não teria nem sentido. É apenas uma forma de avaliação que se encontrou, que, discutindo com muitos colegas com mais experiência, se mostrou uma opção para a gente. Mas que, como foi destacado pelo Rogério, e por mim na apresentação, mantemos nosso critério anterior, digamos assim, dos nossos pareceristas, então, que é uma escolha a partir de notório saber. Gustavo, tu tá inscrito? Deixa eu ver se não tem ninguém, eu já te passo a palavra. Acho que está na frente, né? A Evelyn, acho que a Evelyn tinha levantado a mão antes que eu, depois eu falo, depois da Evelyn. Não havia visto, por favor. Para eu poder falar, deixa eu ver se eu entendi. Então, o que você contou, Aline, foi que a diretoria se reuniu e vocês aboliram a ideia de doutor, voltaram atrás, não alteraram necessário. Não existe mais esse critério de doutorado. Gente, a gente não está conseguindo te escutar direito. Evelyn, tu deve estar com 2 aparelhos ligados. Evelyn, tu deve estar com 2 aparelhos ligados. Desliga o microfone. Não, gente, não era a Evelyn, não. Era uma pessoa. Eu já desliguei aqui a revelia, desculpe. Carla Aquino. Eu desliguei esse microfone. Pode continuar, Evelyn. Te ouvimos bem agora. Então, só para deixar claro que agora eu fiquei na dúvida, pelo que você falou, o Rogério falou, então vocês aboliram, a diretoria se reuniu e perceberam que não haverá mais o critério de avaliação por doutores. Esqueceram a ideia de doutores, certo? Conforme apresentado, certíssimo. Isso. Então não existe mais esse critério de doutora? Não. Não. Entendi. Porque fiquei na dúvida. Que ótimo. Então, era só isso mesmo. Qual parte? Não, por favor, verifica. O que ficou em dúvida? Eu fiquei em dúvida sobre o que vocês o que você projetou com aquele item 2, o doutor, né, o critério de doutor, e depois que vocês manteriam a mesma ideia, quer dizer, aboliram, abortaram, não existe mais nenhuma necessidade de doutor no livro Construções. Certo? Aquilo, Evelyn, era só uma linha de tempo de como foi construída a ideia para que os colegas soubessem como é que isso foi pensado. Agora, conforme decisão escrita ali, não há o título, não há essa exigência, de novo, pensando e considerando esse problema do online que a gente teria.
Então, mantemos o nosso critério anterior, que os pareceristas são escolhidos de acordo com notório saber, com publicações, com um vínculo maior com determinados temas, como era. É isso. Sempre isso. E também APA, qual é a APA? Qual é a sigla APA que você citou, Aline? Os critérios APA, quem é? Manter os critérios, a ideia era apenas a gente dizer, isso é para citações, né? Existem normas possíveis, a ABC utilizava já a APA. É só para mostrar que não houve uma modificação. Mas aproveita a tua pergunta para te dizer que hoje nós temos uma ideia de uma reunião mais para a gente clarificar o que foi feito. Essa tua pergunta, ela não surgiu, né, que não o que é APA, mas o que os colegas têm alguma dúvida de pessoal, mas como é que a gente escreve de acordo com as normas APA, né? Como é que é isso? O que é APA? Você quer dizer IPA? Não. Os critérios de citação, as normas APA acho que na tua época já não era normas APA, citações? Eu acho que isso não mudou, Evelyn. Isso é uma maneira de organizar as referências e as citações. Referências. Isso a Mireille vai dizer para vocês. Isso depois também os candidatos não vão ter essa preocupação. Entendi, porque eu não estava entendendo se eram os critérios IPA, por isso que eu estava com a ideia do doutorado, os critérios IPA. Não, conforme escrito, normas e referências de acordo com a APA. Mas o que tu estavas dizendo, a gente vai ter uma segunda oficina de escrita agora no primeiro semestre, aos moldes da última que tivemos com o Bernard. Então, a gente vai poder também conversar sobre isso. Normas APA. Ok? Tá. E outra última dúvida, que eu estou bem feliz com a decisão, né, da diretoria, acho que vocês acertaram muito, né, como critérios de pareceristas, né, e não exatamente avaliações, né, mas que os critérios como pareceristas são importantes. Então, tá ótimo, estou bem satisfeita. Obrigada pela decisão que vocês tomaram. Acho que foi super democrático poder ouvir todo mundo e abrir mão daquela primeira ideia do doutorado. Mas é só o meu comentário. Obrigada. Acho que o Gustavo estava querendo também falar, né? Obrigada, Evelyn. Por favor, Gustavo. Bom dia, pessoal. Para quem não falei bom dia ainda. Eu fiquei pensando aqui em algumas coisas, né? Vamos ver se eu consigo transformar esses meus pensamentos em alguma fala que faça sentido. Quando o Rogério falou, eu espero que ele falou que ele está sem vídeo, mas se ele puder depois comentar alguma coisa, ele fala de uma imposição de regras de que os pareceristas sejam doutores. Eu não senti isso como uma imposição, né? Essa palavra é uma palavra que me incomodou. Não vejo essa diretoria como impondo nada, assim como eu não via. Eu estou há pouco tempo na formação, quer dizer, acho que não é mais tão pouco tempo assim, mas eu acompanhei algumas diretorias, acompanhei a diretoria do Helder e a diretoria da Cecília. E como eu tenho visto, não vejo imposição em nenhuma delas e também não vejo nessa. Tá? Essa foi uma palavra que me soou estranha, a forma como essa diretoria trabalha e as outras também. O que eu tinha entendido, né, e eu acho que, não sei se vem ao caso, se eu tenho ou não doutorado, mas o que eu tinha entendido é que a busca por pareceristas doutores tinha um intuito benéfico e cuidadoso para quem fosse escrever um trabalho e poder ter esse trabalho qualificado em periódicos, né, que seriam importantes para quem tivesse o trabalho publicado. Não me pareceu, em momento algum, e eu posso estar enganado, que isso fosse algo de divisão, sabe, entre quem é doutor e quem não é doutor, sabe? Principalmente porque, até onde eu entendi, somos todos membros filiados ou candidatos de uma formação psicanalítica.
Então, sendo doutores ou não, somos todos candidatos em formação a se tornar psicanalista. Então, acho que esses critérios, né, não é que a gente vai o que eu entendi foi isso, não se iria numa universidade e pegaria pelo título de doutor e traria para avaliar um trabalho. Isso não faria nenhum sentido. Mas pessoas que estão fazendo a formação que teriam essa condição. Então, como acho que a Aline disse, seria um critério, né? E parece que não tem muitos critérios. Então, acho que são essas três coisas, sabe? Primeiro, a palavra imposição, que eu acho que não cabe, não sei se outras pessoas discordariam de mim. A questão de que esse critério teria um intuito de favorecer e ampliar a nossa condição de avaliação. E a terceira é que é um critério que está dentro de quem faz a formação. Não deu certo, entendi que por outros motivos até, que não a ideia inicial dessa conversa, de explicar isso, mas acho que a diretoria reviu isso em função de outros critérios, e eu acho que rever isso por parte da diretoria mostra a maturidade que essa diretoria tem, de poder tanto de abrir o espaço para a gente conversar a respeito disso e a gente poder, em algum momento, chegar em algum consenso, né? Então, abrir esse espaço e, mesmo que tenha acontecido antes, ter revisto e ter a condição e a maturidade de rever alguma coisa que havia sido decidida. Eu acho que esse é um processo democrático sendo aplicado, sabe? Eu acho que quando se abre para uma conversa, é o que eu espero dos meus representantes. Muito obrigado pela diretoria por abrir esse espaço e vamos continuar conversando, que eu acho que é muito importante. Obrigada, Gustavo. Eu agradeço, eu vou pedir um minutinho antes de passar para a Isabela, que nos pediu a palavra, pessoal. Eu agradeço o ensejo, Gustavo, com relação à imposição, porque tu falaste, eu me lembrei, pessoal, do nosso... uma das primeiras decisões que nós precisamos tomar, foram tantas, pessoal, nesse ano, e todas elas muito difíceis. Uma delas tinha relação com... para vocês terem um exemplo, nós tínhamos que definir, naquela época do Zoom, que teve um vazamento de dados, a gente com tudo organizado no tal do Zoom, nós levamos para uma reunião de representantes, o que o grupo definia, pessoal, mantemos Zoom ou mantemos GoToMeeting. Esse é um exemplo que ele é ingênuo até, mas eu acho que só para dar dimensão que a gente se propõe a decidir realmente em conjunto. Claro que uma diretoria eleita, como a nossa foi, né, tem respaldo para que a gente possa tomar decisões, e a gente precisa tomar decisões. Elas foram tomadas ao longo de todo o ano. O tom do Congresso Didático, o tom da minha fala na abertura do Congresso Brasileiro, Assembleia de Delegados, que já fui a 3, tudo isso, pessoal, precisa ser definido e precisa ser assumido. E bom, né, fomos eleitos contando que a gente possa representar esse grupo. Então, eu agradeço, Gustavo, ter trazido isso da imposição, eu trago esse exemplo meio ingênuo, mas para mostrar que é uma preocupação nossa, né, que isso sempre possa ser discutido. E como eu disse na minha fala anterior, enquanto houver uma relação, como a gente se propõe a fazer, de escuta, de respeito, de consideração, não há por que não, né? A gente está aqui, sem dúvida nenhuma, para escuta e para troca de ideias. E sim, Gustavo, quando tu mencionas com relação aos doutores, é perfeita a tua colocação. Não são doutores em ciência, sei lá eu o quê, não. São colegas vinculados aos institutos, às sociedades e aos grupos, ou seja, psicanalistas, que, porque se precisa de algum critério, e esse é o critério CAPES, teriam o título de doutor como predicado, digamos assim. Essa seria a questão. Isabela? Desculpa, o Helder pediu a palavra antes, é porque está no chat ali. Não sei, Helder e Isabela, se podem... Desculpa, Gui, me ajuda, estou falando e tentando acompanhar. Aqui, o Helder pediu primeiro Isabela, rapaz. Primeiro Isabela, viu, Guilherme? E a Evelyn levantou a mão, terceiro, depois ela. Então temos a Isa, o Helder e a Evelyn, perfeito. Isso. Não estamos te ouvindo, Isabela.
Não, quem sabe tu provavelmente sai. Não, desconecta e conecta seu fone de novo, Isabela. Gente, deixa eu só falar uma coisa. Foi um ZZZ aqui, meu. Desculpa, eu tô no carro. Vou até abrir para vocês, ó, para vocês verem. Eu tô no carro com a minha mulher dirigindo aqui. Desculpa, viu, gente? Mil desculpas. Eu tava apertando aqui e saculejado o carro foi esse negócio. Eu tô num compromisso com a minha mulher, eu vou ter que sair. Eu não quero parecer que eu fui desrespeitoso com ninguém. Desculpa, viu? Tem problema, obrigada. Helder, quem sabe tu vais falando e a Isa, de repente, Isa sai e volta, o que tu achas? Tentamos assim? Pode ser, tá, Isabela? Tu desconecta e conecta pelo link e dá certo. Beleza. Bom, primeiro então, bom dia a todos, né? É sempre muito, muito, muito prazeroso, assim, encontrar tanta gente, assim, ainda aqui online, muitos amigos, né? Aí, colegas que eu ainda não conheço, não tive o prazer de conhecer pessoalmente, mas para mim é um prazer duplo, né? Esse é o primeiro motivo. O segundo é por sempre que possível estar presente nas atividades da ABC, né? Por que isso? Porque realmente a experiência de fazer parte da ABC, ela nos enriquece por demais. Porque ela, desde o seu início, ela é um desafio, né? Para você montar uma chapa, os colegas, na maioria, não sabem o que é ABC, por mais que a gente escreva, faça vídeo, filme, publique, sempre está entrando pessoas novas, né? E eu escutei, inclusive, de analistas, na época que eu estava à frente da ABC, de que pela primeira vez eu entendi o que é ABC, e isso foi numa reunião lá no grupo da FEBRAPS, né? Quando a gente conseguiu conquistar lá a cadeira cativa da representação da ABC na reunião. E foi, por sinal, um fruto da gestão que nos antecedeu, né? Então nós conseguimos essa cadeira e lá levamos um filme institucional. Depois veio Cecília, né? Também com a sua gestão, e agora estamos nessa belíssima gestão da ABC, que também ousou, não é isso? E toda ousadia, ela tem um preço, uma faca de dois gumes, nós sabemos disso, né? Vivemos isso constantemente em nossos consultórios. Eu creio realmente que a intenção da diretoria foi a das melhores nesse aspecto de procurar fazer com que o livro Construções ele avance no sentido de um reconhecimento, vamos assim, não só entre os pares, que já está consolidado, que já está garantida, mas que ele possa avançar um outro degrau, vamos dizer assim, no mundo acadêmico, científico, das produções. E eu acho que enquanto trilha que vocês ousaram, eu acho que foi muito válido, viu? Mas eu também concordo com o fato de que a gente atrelar a questão de ter assim, um título de doutor, pós-doutor, assim, para fazer parte das bancas, né, como um critério, servia, obviamente, com esse propósito. Mas realmente estava me incomodando em relação à proposta original, pelo menos do que eu entendo, ser o papel principal do livro Construções, que me parece, estimular a todos nós a entrar nesse mundo da escrita. Porque os colegas aí colocaram que tem uns que já têm muita experiência com escrita, viu? E são maravilhosas as produções. Eu fico assim muito feliz quando vejo os textos dos colegas, tanto no Construções como em outros espaços circulando, assim, porque acho que nós produzimos bastante. O candidato ou analista em formação no Brasil tem produções maravilhosas, mas ainda precisa alargar essas fronteiras, é sempre um desafio. Então eu penso que o livro Construções ele serve como esse campo fértil, né? Para que pessoas que tenham mais tempo na formação, pessoas que já têm uma formação e estão começando uma formação pela IPA, por exemplo, né? E assim pessoas que só estão na sua primeira formação possam ter em comum esse espaço de troca e de
também da primeira aproximação da escrita, por que não? Né? É muito difícil essa equação. Como é difícil também a história da premiação, da construção da premiação. Nós reconhecemos, nós, ABC, né, reconhecemos com valor em dinheiro aqueles 3 que, dentre os critérios que foram possíveis de serem montados, foram os que se destacaram. Mas é sempre muito importante reconhecer também aqueles outros que ganharam, não financeiramente, mas ganharam a experiência de escrever. Eu não sei se vocês já escutaram isso de colegas, mas eu tive assim, o prazer de escutar alguns colegas que ficavam muito gratificados e se sentiram muito reconhecidos quando puderam apresentar trabalho nos nossos regionais, quando puderam apresentar trabalhos pela primeira vez para a escrita do livro Construções. Eu acho que esse é o mote maior do nosso livro. Né? Fazer com que as pessoas se sintam interessadas, porque é um desafio, viu? Né? Fazer as pessoas terem esse interesse e pôr seu conhecimento para conversar com os outros. Né? Parir as ideias. É sempre, para mim, é muito sofrido escrever. Eu tenho uma dificuldade enorme para escrever, sofro que só desgraça. Para fazer um texto, eu produzo ali, eu faço 10 textos antes. Mas dá feito que a criança nasce, pronto. Viu? Não é mais meu, então o mundo que me ajude a cuidar dele. Então eu tenho sempre essa ideia na minha cabeça. Né? Então eu acho que assim, se vocês voltaram ao critério de compor com colegas, psis, que tem uma história, que tem uma certa intimidade com a escrita, isso certamente vai ajudar bastante aqueles que vão ler os textos. E vão encontrar entraves. Eu também já tive situações de pareceristas que disseram que o texto não tinha nada a ver com o título do livro. Aí o segundo parecerista disse que estava maravilhoso o texto. Então a gente encontra, assim. É difícil encontrar critérios que façam uma posição mediana. Então desejo sorte a vocês, contem comigo no que for possível e parabéns por essa flexibilidade do ir e vir. Um abraço a todos, pessoal. Obrigada, Helder. Que bárbara, né? Tu falaste em critérios possíveis, eu gostei tanto de te ouvir, porque eu acho que é isso, né? A gente trabalha o tempo todo dentro do possível, que não necessariamente é o melhor, né? Mas é o que a gente consegue fazer. E foi muito interessante essa experiência, pessoal. Também divido com vocês, porque algumas contrariedades, dúvidas, muitas dúvidas me pareceu que surgiu dessa questão, né, dos doutores. E muitas contrariedades, claro, colegas que não concordam, mas uma enormidade de colegas satisfeitos com a mudança, apoiando e estimulando que isso pudesse ser levado adiante. Eu acho que isso só nos mostra que dentro do tal do possível, como a gente realmente como somos múltiplos nisso, né? Tem colegas que se identificaram muito com a ideia e que acham que há uma objetividade da avaliação, outros não entenderam, outros acham que não serve, que não funciona. Eu acho que isso só mostra como a gente tem espaço para, dentro dos critérios possíveis, seguir pensando e melhorando, né? Porque acho que isso a gente está de acordo e é unânime. A gente só quer que a ABC cresça, melhore, se desenvolva e vá para frente, né? Então, a gente vai seguir pensando sempre. Pessoal, nós temos a Isabela, a Evelyn e a Denise, que eu me desculpo que eu vi no chat que pediu a palavra. Isa, por favor, Evelyn, depois a Denise. Bom dia, pessoal. Eu vou falar mais ou menos rápido. Eu queria dizer, eu não consegui escutar a fala toda do Helder, mas que eu concordo em gênero, número e grau com a fala do Gustavo. Acho que ele falou muito já do que eu penso. Também me incomodei com a palavra imposição. Acho que em momento algum essa diretoria impôs alguma coisa, apesar de que, né, se a gente for pensar, há imposições na nossa formação, né? A gente é obrigada a fazer 4 vezes análise, atender paciente 4 vezes. Há imposições na universidade também, né, quando a gente se propõe a fazer pós, e em qualquer lugar, né? Mas, em momento algum, há uma imposição dessa diretoria, né, contanto que está tendo esse espaço, né, para pensar a questão dos avaliadores, né, do livro Construções. Acho que é um tema delicado para a psicanálise e para a universidade,
né? Acho que foi ótima a abertura desse espaço e dessa proposta, né, dessa diretoria. Me lembro que no último regional, no regional da última gestão que aconteceu em Ribeirão Preto, houve uma discussão sobre isso, a inserção da psicanálise, né, dessa nossa psicanálise na universidade, o quanto que isso é carregado de preconceito de ambos os lados, né? E acho que esse casamento só vem a enriquecer, né, psicanalistas e universidades, né, digam-se os lacanianos que estão bastante na universidade, né. Acho que a experiência dos psicanalistas, né, toda a bagagem, como disse o Rogério, por exemplo, do Elias, né, não exclui em modo algum não briga, né, com os títulos de doutorado e nem com essa avaliação, como disse a Alina, nada vai mudar, né, a forma da escrita, né, mas eu vejo muito mais como um acréscimo do que como uma perda, né? Eu acho que o casamento entre universidade e psicanálise e a psicanálise dos institutos, eu acho que ambos ganham com isso. Acho que amplia e não reduz, né? Dependendo da forma como é feita, e eu entendi que a forma como essa diretoria havia proposto era nessa forma de ampliação, né, de agregar e não de reduzir. Eu estou falando isso porque já estive na universidade também, né, e acho que a psicanálise tem perdido muito espaço, o que é uma pena, porque é um grande campo de conhecimento e pesquisa, né. Então, né, acho que é uma questão da gente, sim, poder abrir para pensar sobre isso, e acho que essa discussão não deveria parar por aqui, né? Apesar dessa diretoria ter recuado, né, eu acho que essa discussão não deveria parar por aqui. Eu acho que a gente tem que encontrar formas, né, de estabelecer essa conversa, né? E, por último, queria parabenizar a diretoria, né, como eu já disse, enfim, para outras pessoas, para a Aline, inclusive, pela ética, né, pela forma democrática com que vocês têm feito tudo num momento tão difícil como esse que a gente está vivendo, né, do online. Tá bom? Então é isso. Obrigada. Obrigada, Isa. Pessoal, Evelyn, vou te pedir licença para o seguinte, tu serias a próxima a falar, mas a Denise, ela vai ter que sair 10h40. Podemos fazer uma inversão? Claro. Passamos para a Denise. Tá, passamos para a Denise, a Evelyn, depois temos Tércio e Fernanda. Por favor, Dê. Tentando ligar a câmera. Não ligou, né? Peraí. Não. Oi, pessoal, bom dia. Obrigada, Aline. Obrigada, Evelyn, viu, pela gentileza. Assim eu posso falar o que eu estava pensando e aí já vou sair. Primeiro, parabenizar, né? Eu achei fantástica essa reunião e a postura da diretoria de abertura, né? De repensar, de trazer para a conversa, enfim, faço coro com o pessoal aí que já falou bastante isso. Eu queria compartilhar uma coisa, assim, já que, né, ainda essa coisa dos critérios vai ser pensada até para uma próxima, né, se vai voltar a incluir a ideia dos pareceristas também poderem ter doutorado, uma coisa que me preocupou um pouco, não sei se faz sentido, né, mas vou compartilhar para ver se contribui um pouco. O que eu pensei é que poderia correr o risco de mudar, assim, um pouco a escrita, né? Não a escrita de quem vai apresentar o texto para entrar no livro, mas, assim, ao ser escolhido, né, por doutores, eu fiquei pensando, não sei se a diretoria tinha pensado nisso, né, se faz sentido, mas, assim, um trabalho de doutorado tem um outro tipo de escrita, né? Claro, são doutores psicanalistas, mas eu fiquei pensando na importância também dessas pessoas terem experiência, né, com a escrita psicanalítica, assim, de textos psicanalíticos, que, como foi falado aí, muitas vezes tem um outro tom, um tom intimista, um tom, uma outra linguagem, né? Então, assim, só fiquei com essa preocupação,
né? Como vai ser pensado aí, né? Acho que ainda por muito tempo os critérios dos pareceristas, acho que seria um bom critério também, né? Doutorado acho que pode acrescentar, não acho que não possa. Mas fiquei com essa ideia de poder, às vezes, mudar um pouco o perfil dos textos selecionados, né? Como um risco, não sei se aconteceria ou não, tá? Então, era só isso. Mas, assim, achei fantástico, né? O caminho que a diretoria também pensou aí, levando em conta a questão da submissão online, mesmo a editora, né? Para fazer o livro e tal, que não poderia ser gráfica, acho que também são critérios válidos, queria só incluir mais esse. Tá bom, pessoal? Obrigada e bom fim de semana aí para vocês. Tá ótimo. Obrigada, Dea. Vamos lá. Vamos seguindo, né? Tá, para a gente não perder tempo, eu quero comentar alguns pontos. Sobre a imposição que vocês reiteradamente vêm comentando, o que a gente entendeu foi que essa decisão não foi votada, foi decidida pela diretoria, né? Como muitas decisões, né? Eu já fiz parte da diretoria, como vocês já sabem, da ABC, quando eu em 4. A gente não tinha essa equipe maravilhosa para colaborar, então tínhamos sempre que não só nos reunirmos uma vez por semana, a gente sabe o trabalho que é montar um pré-congresso, montar, cuidar de um livro, todo esse trabalho, mas que decisões que são, não é, Helder? O Helder sabe bem que a gente... Eles eram só 4, viu? Essas maluquetes aí tocaram o barco com 4 pessoas só. Maravilhoso. Foi só para imitar você, Helder, na sua presidência, outra maravilhosa, que trouxe esse bocado de gente para perto da ABC. Né? Então, quando a gente mudava alguma decisão que não estava já como um protocolo, a gente colocava no estatuto, a gente reunia, e esse é o critério democrático, onde todo mundo pode votar. Então, por isso, a gente entendeu que aquela última reunião que foi gravada, continuou a decisão, né? Isso foi legal, porque já está gravado, a gente pode ver, continuou a decisão, se eu entendi bem os comentários que o Geraldo fez naquele momento, sobre manter o critério de avaliação dos pareceristas pelos doutores. Então, eu vou de novo manter a importância da gente tentar tirar a palavra avaliação e colocar a palavra parecer, já que ninguém tem autoridade para avaliar o trabalho de ninguém, né? São os pareceristas que, exatamente, como o intuito do livro Construções, manter e promover a escrita psicanalítica, então a gente vai frisar a palavra psicanalítica, esse critério que se a gente... Eu que faço parte do corpo editorial da ID, fiz parte do corpo editorial do jornal, como a Aline citou o Journal, por exemplo, ninguém pode falar em doutores lá. Esse é um critério muito, e gostei muito da Isabela, né, que falou agora. Desculpa, foi Isabela. Ela não está mais? Acho que foi a Renata, não foi não? Não. Não, que acabou de falar, acho que foi Isabela. A Denise né? e a Isabela. A Denise. Você vê que quando a Isabela chega nesse menor da escrita psicanalítica, para a escrita ser considerada psicanalítica, um dos critérios, por exemplo, é a necessidade de casos clínicos, o que não necessariamente no doutorado né, tem essa necessidade. Então, a ideia é fomentar a escrita psicanalítica. Um problema que me parece muito importante é a gente entender qual foi o motivo de vocês voltarem atrás. E que não me parece certo que o motivo tenha sido a exigência CAPES, mesmo porque nós não estamos sob a avaliação CAPES, nem deveríamos estar. Então, eu gostei muito da ideia da gente colocar esse tema para ser conversado por todos os candidatos, né, membros filiados aqui em São Paulo, para a gente conversar sobre esse critério fundamental que
Se existe uma imposição, sim, estamos sob a imposição IPA e sob a FEBRAPS. São imposições importantes que a gente tem que pensar no momento em que vocês, ou um grupo aí importante, entende como doutorado algo que vá acrescentar a psicanálise, ao conhecimento, ou, né, a especificidade, quando não. Eu quero deixar claro o meu ponto de vista, que eu sou totalmente contra a importância de se pensar nos doutorados acadêmicos como algum critério, né, de avaliação ou de selo de qualidade. Nós temos como selo de qualidade, se assim a gente vai usar essa palavra, como diz a IPA, nossos analistas de dados. Assim como eles são o topo da cadeia, né? E nós a base da pirâmide. Então, esse é o nosso critério para onde devemos rumar, ao que eu me considero, que eu acho como importante. E outra questão dificílima, que é colocar esse livro online. Alguns colegas já sabem, já perdi pacientes, eu que trabalho em grupo, né, expondo nas apresentações, nos congressos, esses casos, e quem trabalha com grupo sabe que é muito difícil você mudar os nomes ou as situações, e é um perigo que os pacientes, como aconteceu no meu caso, um paciente entrou em contato com esse trabalho e percebeu que eu falava dele. Foi, assim, uma situação muito delicada que eu vivi, não desejo para nenhum colega. Então, a possibilidade de colocar um livro online, um livro que trata da formação dos analistas, que pretende que a gente troque intimidade, a dificuldade da formação, que, aliás, esse é um objetivo, né? Que todos possam se cotizar, né? No sentido de trocar a dificuldade da escrita, como o Helder contou, que não se restringe a ele. Você tem minha total cumplicidade aqui, Helder. Né? A gente sabe como é difícil produzir um artigo e tudo isso. Então, eu acho que essas questões têm que ser democráticas, principalmente quando se trata de alguma mudança tão importante num critério. Né? E vou só acabar minha fala pedindo para a diretoria a gentileza de colocar formalmente numa escrita sobre essa decisão, porque vários colegas aqui estão querendo saber como é que está a reunião. Então, mais do que fazer a reunião, que eu acho uma delícia encontrar os amigos e poder conversar, mas a nossa ideia é que isso seja formalizado como escrita sobre a decisão de você em relação ao critério de doutorado, né, aquilo que vocês voltaram atrás, o motivo, tudo isso que fique documentado para que a gente possa, quem sabe, num próximo momento, discutir mais profundamente aquilo que ficou, parece, aí um embate, alguns, né, colegas, como o Gustavo entendeu, né, como um critério positivo, quem entende como negativo. Então, eu acho que vou pedir essa gentileza, como alguns colegas vêm falando, que já estão aqui entrando em outras apresentações de relatórios. Temos muitos colegas hoje apresentando, eu vou também parar já. Então, agradecer aí a atenção e dizer que vamos nos comunicando por e-mail, né, e poder deixar isso registrado formalmente, a decisão, para que todo mundo possa compartilhar. Obrigada, gente. Obrigada, Evelyn. Por favor, Fernanda, tu és a próxima. Oi, gente, bom dia. Fê, posso só te interromper um pouquinho? Como essa reunião está sendo gravada, ela será disponibilizada, então, para todos os colegas, tá bem? Só queria reforçar isso. Obrigada, Fê. Só uma coisa, Helder, acho que seu microfone está ligado. Agora acho que melhorou. Não, eu vou ser bem breve na minha fala. Eu quero parabenizar a ABC, né? Como aqui todo mundo já falou e tal. Eu não vou nem entrar na questão sobre essa decisão do doutorado e tal. Eu só vou levantar
Uma outra questão que eu acho muito importante, que eu acho que nessa atitude da ABC e essa reunião de hoje abriu espaço para a gente questionar um ponto que eu acho que é muito importante no livro Construções. E a Aline falou isso, estava na fala dela, né? Que é sobre que a escolha, os critérios dos pareceristas continuam sendo subjetivos. Eu não sei como é que é exatamente, mas assim, eu acredito que vai de uma coisa de você conhecer, ou enfim, vai numa escolha mais, eu não sei se eu posso usar essa palavra, mais pessoal, de quem você conhece, enfim, que você sabe, às vezes pode ter até alguém que também escreva e tal, e você não tem acesso, né, à diretoria. Então, assim, eu não sei se que eu não sei como é que é, tá, gente? Eu tô supondo que deve ser assim, a Aline me corrija, tá, que como você falou, subjetividade, eu imaginei que poderia ser assim a escolha, né? Então, eu acho que é muito importante a gente continuar discutindo sobre critérios possíveis, que eu acho que é uma questão muito delicada. Essa diretoria propôs um critério, né? A gente discutiu, vem discutindo e voltaram lá atrás, vai continuar o antigo, mas eu acho que é importante a gente continuar com essas discussões. Que critérios podem ser possíveis de ser aplicados, né? Eu acho que isso é uma conversa longa, é uma conversa delicada, mas que eu acho importante a gente continuar fazendo reuniões para pensar nesse assunto, né? E, Aline, me corrija se eu falei alguma coisa errada aí, mas é só para reiterar, tá bom? Um beijo. Perfeito, Fê. Eu acho que quando a gente fala, né, em subjetivos, na verdade isso vai ao encontro do que a maioria das revistas e livros da psicanálise fazem, né? Tendem a fazer, ou seja, se escolhe... O International hoje tem aproximadamente 250, eu conversava com o antigo editor do International essa semana e ele me falava que hoje são aproximadamente 250 pareceristas. E são colegas que são convidados, né, a partir do dito notório saber. Então, quando eu falo subjetivos, me desculpa, não sei se é a melhor palavra, né, porque notório saber é um critério, né, há uma objetividade nisso, mas que a gente não consegue de alguma forma mensurar, talvez assim fique um pouco mais claro e mais justo com que, até onde eu conheço também do assunto, eu sei. Obrigada, Fê, pelas colocações. Pessoal, temos mais alguém inscrito que eu, porventura, passei, enfim. Júlia e Tércio, desculpa, o Tércio estava inscrito, perdão. Vamos lá, o Tércio e depois a Júlia na sequência. Por favor. Então, bom dia, pessoal. Obrigado pela palavra, Aline. Primeiramente, assim, eu quero deixar claro que me parece que a posição da diretoria da ABC é de melhorar a revista, de melhorar os processos dentro das decisões da ABC. Então, eu fiquei um pouco triste quando aparentemente pareceu que não fosse nesse sentido. Então, não há como se duvidar das boas intenções da diretoria, sobretudo quem conhece a Aline, quem conhece a equipe dela. Estão trabalhando para decidir o que é o melhor para a ABC. Dizendo isso, não podendo haver dúvida a respeito disso, eu creio que deve haver dúvida quanto ao parecerista. Então, a ideia de que é um aumento da qualidade com o parecerista doutor, isso é uma posição política da diretoria. E eu estou falando um elogio, porque a gente está fazendo política agora aqui de manhã, e é uma posição ideológica, uma posição científica, o que seja, mas é uma decisão da diretoria, quando ela escolhe que o parecerista deve ser doutor. Me parece equivocado que são coisas distintas, né? É outra natureza da revista psicanalítica, a revista acadêmica. O argumento de que teria que ser online, teria que ter uma editora, bueno, isso é uma condição da CAPES para poder vincular lá, né? Para poder ter a Qualis. A gente pode decidir se isso é válido ou não, me parece que a decisão da diretoria foi que não. E mudaram de ideia. O desfecho, no fim, foi voltarem atrás, mas me parece que o motivo em si não mudou, né? Porque eu acho que o debate teria que ir por aí, né? Teria que ir se há realmente uma melhora de qualidade com um parecerista doutor, né?
Então, essa é a posição da diretoria, né? Que melhora, que é um selo de qualidade. Eu acho que é uma qualidade, mas não quer dizer que seja melhor. Essa é uma posição da diretoria, ela pensa que isso é melhor. Quanto? Eu discordo. Agora, não se pode duvidar das boas intenções da diretoria, isso quero deixar claro também. Quanto à questão da imposição, acho que é a questão do processo de decisão, né? Se foi um processo democrático ou se foi uma decisão da diretoria. E não vejo problema em tomar essa decisão, a gente toma decisões a todo tempo, né? Eu estou na presidência da ANE, da Sociedade Brasileira de Porto Alegre, a gente tem que decidir as coisas, e às vezes não dá para abrir uma votação para decidir uma coisa que é nossa. Agora, foi uma decisão que a diretoria tomou, poderia ter sido de outro modo, quem sabe, né? A gente ficou sabendo em cima da hora, houve uma celeuma, eu recebi mensagens de membros do meu instituto, queriam saber por que tinha sido mudado, que talvez não enviriam trabalhos, que não gostariam disso na revista Construções, por exemplo. Então, o processo da tomada de decisão ficou em caráter aberto. No mais, eu parabenizo a flexibilidade, poder mudar de ideia, apesar de não ter havido mudança de ideia. A troca de definição não foi pelo motivo do assunto, né? Parece que a diretoria mantém a sua ideia e voltou atrás por outros motivos. Então, acho que esse processo de debate da decisão quanto ao parecerista ser doutor, ele segue em aberto, mas parece que a diretoria não mudou de ideia. No mais, agradecer o espaço, agradecer a oportunidade e parabenizar aí o pessoal pela disposição para poder trocar essa ideia aqui de manhã. Tá? Muito bem. Obrigada, Tércio. Aproveito a tua fala, desculpa, Júlia, meio minuto já te passo. Eu acho, Tércio, que primeiro agradeço, né, a consideração, somos colegas, né, sociedades aí parceiras, a gente se conhece, tem um respeito importante um pelo outro. Quando essa diretoria, né, assumiu essa decisão, eu acho que isso vale a pena, né, só para que a gente não perpetue uma ideia que me parece, como fala, né, da nossa diretoria, eu me sinto no dever de clarificar. Quando se fala em selo, pessoal, obviamente, de novo eu sublinho isso, a ideia não é falar, e nunca foi dito por nós, que doutores melhoram a qualificação ou a avaliação do livro. Não, ou que tem mais condição. Volto a dizer, essa não é a proposta. Pelo contrário, né? Talvez não, inclusive. A questão é que, se o critério fosse 5 publicações no livro tal, se esse fosse o critério CAPES, nós teríamos ido por ele. A questão é o critério que é exigido, não por essa diretoria, ainda que ela tenha feito uma escolha. Isso é um critério exigido pela CAPES. Então, se doutores avaliam melhor, nós não dissemos isso porque não pensamos isso. Esse é um critério que é eleito, e eu acho que isso é fundamental que fique claro. Não há uma preferência, uma predileção, ou algo muito menos ideológico. Porque que a liberdade seja política, como diria Hannah Arendt, ok. Agora, ideologia não é algo que a gente procura, ao menos, trazer, ainda que todos nós tenhamos as nossas posições, que a gente procura trazer para a diretoria. E eu acho que a consulta e as conversas têm muito disso, né? Não se assumiu... Quando eu digo ideológico, eu não digo criticando, eu digo que há uma posição ideológica que vocês pensam que é o ideal para a revista Construção. Essa palavra, entendeu? Mas se é político, científico, não interessa. Eu digo ideológico nesse sentido, do ideal, do que é o melhor para a construção. Desculpa só porque tem gente usando essa palavra como se fosse um problema pensar no ideal. Não, obrigada, Tércio, pela clarificação, porque eu acho que, de fato, quando a gente escuta o ideológico, parece que é uma escolha que vai calcada pela paixão ou pelo poder, e não é, né? Pelo menos no nosso caso foi absolutamente estudada, ponderada, conversada, e a gente procurou, sem dúvida nenhuma, de novo, melhorar o que é nosso, né? O trabalho é nesse sentido. Mas eu agradeço as colocações e, sem dúvida nenhuma, a gente tem muito para pensar, né? Não... O pessoal tem destacado isso, Cecília escreveu no chat também, né? Questão dos pareceristas
pareceristas não é um assunto fácil, né? Não é um assunto fácil, traz divergências, traz questões. Nós estamos mantendo o nosso formato, né? Que há exclusões, não é todo mundo que entra também, né? Porque, afinal de contas, há um limite para isso. Então, a gente vai precisar pensar com todo carinho, mas, de qualquer maneira, estamos hoje deixando isso combinado e acertado, que mantemos o nosso critério de pareceristas por notório saber, né? Ficamos nessa seara. Obrigada, Tércio. Ju? Estão me ouvindo bem? Eu estou falando de um lugar, mas a minha câmera está em outra, porque eu queria conseguir ver vocês por aqui. Mas, enfim, Aline, primeiro eu queria parabenizar a diretoria, acho que essa flexibilidade, capacidade de adaptação, assim, e resolução de problemas em momentos super difíceis que a gente vive, né? Acho que merece realmente parabéns. E a possibilidade de discutir, eu acho que coisas que realmente vale a pena, né? Não fechar a questão. Uma coisa que eu fiquei pensando, assim, eu acho que tem todo um movimento agora de tentar integrar, né, psicanálise, ambientes acadêmicos. Aqui em Porto Alegre a gente tem pelo menos uns 3 grupos assim, de pesquisa que são muito sólidos, coesos e engajados nessa ideia de divulgar a psicanálise, integrar a psicanálise mais em ambientes acadêmicos. Agora, é um questionamento que eu não tenho isso fechado, assim. E eu acho que é fundamental isso, que a psicanálise não fique restrita só, né, a um ambiente de candidatos ou de associados, enfim, que possa expandir. Eu acho que essa ideia do doutorado tem a ver com isso. Mas a Evelyn trouxe um ponto importante que a gente não pode deixar de considerar, que na nossa área, realmente, assim, caso clínico, divulgação, né, de dados, às vezes, que são importantes para a gente poder estudar, não fecham muito com essa ideia de divulgação, de pesquisa indexada. Então, eu fico me perguntando, assim, o quanto a gente pode tentar integrar sem perder a confidencialidade, sem perder isso que é tão importante, que a Aline está falando da troca dos pares, assim, é mais um questionamento, porque eu vejo dificuldade realmente para conseguir integrar essas duas coisas. Então, mais para a gente seguir pensando, acho que é uma questão que não deve ser fechada agora mesmo. Mas, enfim, era isso, mais para dividir com vocês. Obrigada, Ju, tu tocas num ponto central, mas só lembrando, em momento algum se pensou em indexação, né? Obrigada por de novo trazer isso, Ju. São coisas distintas, indexação e lista qualis. Não se pensou em indexar. Quando eu menciono online, pessoal, não é que o material, então, o livro Construções circularia online, é que a submissão para avaliação pelo CAPES, ela sim precisaria ser no formato online. Então, a gente teria que mandar uma prova do nosso material online. O que a gente entendeu, acho que está na esteira do que tu está trazendo, Evelyn trouxe, que a gente entendeu que, mesmo que seja uma cópia online, já quebra a ideia de que a gente fique com o nosso material confinado aos nossos círculos, digamos assim, né? Restrito aos nossos círculos. Mas não circularia online, nem essas questões do sigilo ficariam resguardadas, só para a gente poder agregar isso na conversa. Pessoal, o chat está funcionando super bem, os colegas conversando, falando em comunicação, qualidade, melhoria da escrita. Esse é um assunto que estimula, né, que há muito que a gente possa conversar, a ideia não é esgotar, como sempre é abrir. Acho que ficam 2 convites, né? Eu adoro um convite, então deixo mais um em nome da diretoria. Primeiro deles me parece que todos saímos com uma ideia. Bom, temos agora algo na mesa, digamos assim, né? A escrita, então, segue o nosso critério, até então utilizado pela ABC, pareceristas escolhidos de acordo com a área de notório saber. Fica o convite para que todos que me parecem estimulados e despertos com essa ideia, escrevam, né? Já temos artigos aí sendo escritos, colegas nos avisando que estão escrevendo, alguns, inclusive. Fica um estímulo. Estimulem os colegas, né, que possam submeter, que possam enviar. A gente tem um congresso bem lindo a caminho e que a gente possa fazer isso juntos. Segundo ponto, pessoal, como vocês devem ter visto, tem o Congresso Brasileiro de Psicanálise da FEBRAPS, teve a sua data postergada para março de 2022, certo? FEBRAPS emitiu um comunicado.
Nós estamos em reuniões com Joyce e Bernard, com a diretoria. Quinta-feira tive uma última com o Bernard e com a Joyce, e a gente tem, então, possibilidades aí por vir, inclusive, do nosso Congresso, claro, que acompanha o Congresso Brasileiro, Congresso ABC junto com o Congresso Brasileiro. O que eu quero avisar para vocês de antemão é que nós teremos, pessoal, uma assembleia extraordinária a ser convocada para janeiro. Peço que, por favor, compareçam, nós temos pautas importantes por virem. No que se refere à postergação, né, do Congresso e algumas decisões institucionais que a gente precisa tomar a partir disso. Avisaremos com antecedência, a convocatória vai sair no tempo previsto, né, pelo Estatuto, no mínimo 5 dias antes. A gente vai tentar antecipar para que todos tenham tempo de se organizar. Eu acho, pessoal, que se não temos mais nada, damos por encerrado o nosso encontro, 11 horas da manhã, tivemos uma conversa super importante. Eu acho que encerramos por aqui. Alguém mais quer deixar alguma colocação? E nos vemos em janeiro, então, para a nossa assembleia. Pode ser? E como a Juliana disse, essa reunião ela foi gravada e ela vai ser disponibilizada nos nossos canais da ABC, WhatsApp e por e-mail, né, Ju? A gente vai tentar enviar. Acho que a Isa ia falar. Não, Isa, não? Tá bom. Liguei só para dar um tchau e parabéns a esse espaço. Obrigada, pessoal. Muito obrigada pela presença de todos, pelas trocas e pelo tanto que a gente aprendeu juntos hoje. Vamos seguir em frente, tá bom? E escrevam, por favor, por Construções. Beijo para todos. Bom fim de semana. Tchau, obrigado pelo espaço. Um abraço, desculpa pessoal. Os acidentes de digitação no carro aqui. Obrigada, Rogério. Tchau, tchau, gente. Obrigado, parabéns. Parabéns pelo Tchau, trabalho. boas festas, pessoal. Para nós. A gente formalmente a decisão. Obrigada. Ei, quem tá aí com o Helder? Olha, é o Miguel, Ei, Miguel. Tchau, Geraldo. Tchau, Lívia. Tchau, Tchau, Evelyn.